Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 6, até o verso de número 16. Vamos ler. O texto diz da seguinte forma: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê direção para compreendermos a sua palavra nessa noite. Oremos. Deus Santo, Pai eterno, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite mais uma vez, em oração, clamando ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia sobre nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê luz acerca da sua palavra, da revelação registrada na Escritura Sagrada. Seja conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Dentro da tradição reformada, da teologia reformada, nós entendemos que o estudo de Deus, ou o estudo das coisas concernentes a Deus, é extremamente importante para que possamos nos conhecer. Se nós nos perguntássemos, portanto, por que estudar teologia, ou por que estudar as coisas a respeito de Deus, de uma maneira muito prática, nós podemos dizer que as estudamos para termos um conhecimento real a respeito de nós mesmos. Por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós lemos as Escrituras? Obviamente, porque temos por objetivo conhecer a Deus. Mas buscamos conhecer a Deus para que também possamos conhecer nós mesmos, para que possamos conhecer a nossa natureza, as nossas inclinações, as nossas disposições, conhecermos o que nós somos diante de Deus como criaturas de Deus. Por isso, o estudo da palavra, o estudo da teologia é extremamente importante. No entanto, como quase em tudo na humanidade, nós podemos perceber que o homem ele subverte a ordem das coisas e ele passa a se interessar, primeiro, por um conhecimento a respeito do homem, para que a partir do conhecimento do homem ele possa formular alguma doutrina a respeito de Deus ou alguma ideia a respeito de Deus, ou a sua compreensão a respeito de Deus. Percebem a diferença? Quando nós estudamos as coisas concernentes a Deus, nós podemos então compreender de maneira clara e correta quem o homem é e o que ele é aos olhos de Deus. Mas quando nós partimos para o estudo do homem, para que desta forma nós possamos formular uma compreensão a respeito de quem Deus é, nós obviamente incorreremos em erros terríveis. Ou seja, formularemos doutrinas e conceitos de Deus
completamente distorcidos e diferentes daquilo que a própria Bíblia nos ensina. Então nós não precisamos nem dizer que o resultado ele é extremamente catastrófico. Em certo sentido, o texto de Coríntios e todo o problema que agora a igreja vive, ao menos nesse aspecto que num primeiro momento tem a ver com a unidade da igreja, nós podemos dizer que havia um erro ali, provavelmente provocado por uma compreensão errada a respeito da igreja sobre o homem e sobre a sua natureza, ou até mesmo a própria natureza da salvação. Quando nós observamos a passagem, nós podemos perceber aqui, por exemplo, como que haviam alguns que privilegiavam alguns colaboradores de Paulo em detrimento do próprio apóstolo, ou alguns colaboradores em detrimento de outros, por conta do conceito que eles tinham a respeito de conhecimento e de sabedoria. Eles se julgavam extremamente sábios e capazes. Esse era o erro, por exemplo, de alguns dos líderes e dos mestres da igreja de Corinto, que agora talvez num excesso de soberba e de arrogância, e talvez pela própria ausência de Paulo, estivesse ali subvertendo a doutrina apostólica pela influência da filosofia grega. Se julgavam sábios demais. E talvez tivessem um conhecimento, um conceito do homem acima daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina e nos mostra. O que o apóstolo Paulo vai nos mostrar nessa passagem é como que o caminho de Deus, ou os caminhos de Deus, eles são completamente diferentes dos caminhos e do caminho do homem. Como que a ação de Deus e a sabedoria de Deus é diferente da ação do homem e da sabedoria do homem. O que o texto nos mostra, nos versos anteriores que lemos, e o texto propriamente dito, o texto que acabamos de ler, nos mostra que o homem, em seus caminhos, ele busca exaltar a si mesmo. Ele busca exaltar a sua própria natureza, ele busca exaltar a sua pessoa, e ele faz isso em busca de uma sabedoria, ou de uma sabedoria que lhe dê evidência. Esse era o caso, por exemplo, daqueles que Paulo confronta nos primeiros capítulos da carta aos Coríntios. Aqueles que tinham um conceito elevado de si mesmos, pela influência da filosofia grega, e que agora estava os distanciando da mensagem do Evangelho, que estava distanciando a eles ou da mensagem da cruz de Cristo Jesus. No que é diferente? Ou qual a diferença da perspectiva humana para a perspectiva divina a respeito do homem? O texto nos mostra então que o homem ele busca exaltar a si próprio em busca da sabedoria, mas que o caminho de Deus ele reduz a sabedoria humana e a reduz a nada pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz de Cristo, mostrando ao homem o que ele é de fato por natureza, mostrando ao homem que ele é dependente de Deus, mostrando ao homem que ele é pecador, mostrando ao homem que, mesmo ele em toda a sua sabedoria, não pode merecer nada da parte de Deus e que, portanto, a salvação é graça de Deus. E Paulo vai instruir a igreja aos Coríntios, ou a igreja em Corinto, desde os primeiros versos até os versos que temos lido, quanto à necessidade da centralidade da cruz de Cristo, como aquilo que de fato guiaria os coríntios à compreensão exata a respeito de quem eles eram, para que assim pudessem também compreender quem Deus é. No entanto, esse conceito ao qual Paulo busca guiar os seus leitores, ele parte do princípio da cruz. Como que os cristãos de Corinto, portanto, poderiam chegar à compreensão de que são falíveis, pecadores, carentes da graça de Deus, carentes da glória de Cristo Jesus, senão pela própria mensagem da cruz? Se Paulo os deixasse ao seu bel prazer, a única coisa que eles poderiam pensar a respeito de si mesmos era o que eles já estavam pensando, ou seja, eram autossuficientes e independentes de Paulo, mas também independentes de Deus. O que Paulo então vai mostrar aos coríntios nesses versos? Primeiro, ele mostra que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. Nós podemos olhar os versos anteriores e
perceber o quanto, em diversos momentos, a palavra ela vai contrastar a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. E o texto nos versos anteriores nos mostra que Deus tem a sabedoria humana como nada, e Deus a reduz a nada pela mensagem do Evangelho. E a passagem nos mostra que, essencialmente, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, é sabedoria e poder de Deus. E o texto nos mostra que, portanto, rejeitar essa mensagem é loucura. Rejeitar a mensagem da cruz, rejeitar a mensagem do Evangelho é loucura e nos torna fadados à condenação e ao juízo eterno. Portanto, a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria do homem. Paulo nos mostra isso também, guiando os olhares dos cristãos de Corinto a eles mesmos. Se você voltar um pouco nos versos, nos textos anteriores, você vai perceber que Paulo, ele chama os cristãos de Corinto a olharem para a própria vocação deles, mostrando que eles, por si mesmos, não eram nada. Eles, por si mesmos, eram fracos, eram pobres e eram, humanamente falando, insignificantes e sem valor. Provavelmente Paulo se refere aqui até mesmo à condição social deles, porque a igreja de Corinto, via de regra, era composta de pessoas humildes e de pessoas financeiramente falando frágeis. Então Paulo vai conduzir o olhar delas à sua própria situação, ou seja, aos seus méritos. Eles eram pecadores, eles eram carentes da graça de Deus e não havia neles mérito algum que merecesse a salvação da parte de Deus a qualquer um deles. Paulo, então, ele vai mostrar que aos cristãos de Corinto, ele se restringiu apenas à pregação da mensagem do Evangelho, à pregação da cruz de Cristo Jesus. Note que Paulo não se preocupou com um linguajar, digamos, erudito, ou com qualquer tipo de inovação que pudesse atrair pessoas para o seio da igreja. Mas Paulo, ele se restringiu à mensagem da cruz. E o texto, nos versos que lemos anteriormente, nos mostra que o motivo que guiou Paulo a fazê-lo era justamente para que os cristãos de Corinto pudessem confiar em Cristo e não no homem, no poder de Deus e não no homem. Portanto, Paulo ele vai conduzir os cristãos de Corinto à consciência de quem eles são, de quem Cristo é e da carência deles diante da graça e da glória de Cristo Jesus. Por último, no texto que nós lemos, nós podemos perceber que Paulo vai mostrar aqui que tudo aquilo que havia sido revelado a eles, havia sido revelado da parte de Deus, pela ação do Espírito Santo, de uma maneira graciosa. E isso é muito interessante porque talvez esses cristãos, influenciados por determinados líderes, influenciados por uma filosofia grega que enaltecia o conhecimento, julgavam-se aptos ao reino de Deus pelo conhecimento que tinham do Evangelho. Mas Paulo vai mostrar a eles que mesmo a compreensão que eles tinham a respeito da cruz de Cristo havia sido revelada a eles de uma maneira graciosa da parte de Deus, como um dom e um dom gratuito, ou seja, sem mérito algum. O texto, então, do verso 6 até o verso 11, nos fala a respeito da sabedoria de Deus, que era oculta num determinado momento, mas que foi revelada pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo. Do verso 6 até o verso 11, nós podemos ver, portanto, a exposição dessa verdade que nós afirmamos. Deus ele revela a sua sabedoria, outrora oculta, por meio da ação do Espírito Santo, conduzindo os crentes de Corinto ao conhecimento de Cristo Jesus. Note comigo o que o texto nos fala a respeito dessa revelação ou dessa sabedoria de Deus. Ainda há um contraste muito grande. O verso de número 6, ele nos mostra uma continuidade com o texto anterior, onde Paulo continua dizendo que a forma com que ele pregou entre os coríntios era para que eles pudessem confiar em Deus e não no homem. E ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Dessa forma, Paulo nos mostra
que o conteúdo daquilo que ele ensinou e pregou aos crentes de Corinto não era um conteúdo desprovido de sabedoria, ou desprovido de autoridade ou de conhecimento. No entanto, ele diz que essa sabedoria ele expôs entre os experimentados. Nós podemos entender que aqui Paulo faz uma referência a cristãos maduros, aqueles que, pela ação do Espírito, puderam compreender a mensagem do Evangelho que havia sido anunciada a eles pelo apóstolo Paulo. O texto, no entanto, nos diz que essa sabedoria que foi exposta aos crentes de Corinto, ela não era segundo a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que segundo eles são reduzidos a nada, como nós vimos pela própria mensagem da cruz. Mas essa era uma sabedoria diferente. E por que é uma sabedoria diferente? Porque, segundo o texto, é uma sabedoria de Deus, que é, ou segundo ele mesmo diz, revelada em mistério, que em um determinado momento estava oculto, mas que agora havia sido revelada pela ação do Espírito Santo. E nós podemos dizer na pessoa de Cristo Jesus. Sobre o que Paulo está dizendo aqui? Que mistério é esse? Quando Paulo fala a respeito de mistério, ele não está dizendo que anunciou coisas às pessoas que elas não poderiam compreender. Mas ele fala a respeito da pessoa do próprio Cristo Jesus. Nós vimos nos textos anteriores que Paulo ele atribui a Jesus a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. O Evangelho é a sabedoria e é o poder de Deus. Este Evangelho, esta sabedoria, este poder de Deus, que é Cristo, estava desde a eternidade decretada para ser um meio pelo qual os homens alcançariam a salvação, não por eles mesmos, mas pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Este mistério, predeterminado desde a eternidade, havia sido revelado a eles, portanto, agora no tempo da nova aliança, ou da inauguração da nova aliança, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Claramente, essa passagem é uma referência a Cristo, que havia sido determinado por Deus como meio pelo qual os homens seriam salvos desde a eternidade, aquele que estava presente mesmo no Antigo Testamento, no entanto, na presença ou na pessoa das figuras, das sombras e dos tipos, mas que agora claramente estava sendo revelada às pessoas no Novo Testamento, na encarnação do Verbo. No verso 7, quando o texto diz que essa sabedoria exposta, que é o mistério de Deus, que outrora estava oculto, mas que agora havia sido revelada, ele diz, revelada desde a eternidade, ou predeterminada desde a eternidade, para a nossa glória. E aqui, obviamente, uma referência à nossa salvação. Qual é o mistério, portanto? O mistério é Cristo Jesus. Cristo é um mistério do qual Paulo fala aqui, mas que agora havia sido revelado aos cristãos de Corinto, aos quais estava sendo dado a conhecer pela ação soberana do Espírito Santo. O verso 8, no entanto, nos diz que esta sabedoria nenhum dos poderosos deste século poderia compreender por si mesmo. Ou seja, o homem natural, ele não pode conhecer a Cristo. O homem natural não pode se render a Cristo por si mesmo. Ele não pode chegar à consciência da divindade, da messianidade, do poder e da autoridade de Jesus. E é a isso que o verso de número 9 se refere. É interessante que as pessoas normalmente usam esse texto do verso 9 como se referindo a bênçãos futuras, as quais nós aguardamos, como sendo coisas que Deus tem preparado desde a eternidade que nós vamos desfrutar no futuro. No entanto, o texto não faz uma referência a isso. A passagem no verso 9, como aqui uma citação do livro do profeta Isaías, nos fala justamente a respeito de Cristo. Aqueles a quem foi revelado, esses não conheceram por eles mesmos. Olha o que o texto diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O homem natural, portanto, ele não pode conhecer a Cristo por si mesmo.
E é isso que o texto no verso 9 faz uma referência. Ele fala de Cristo, a revelação plena da sabedoria e do poder de Deus na pessoa do Verbo encarnado, mas mostrando que o homem natural não pode conhecer a Cristo por si mesmo. E o motivo é óbvio, está no verso 8, mostrando que se o homem pudesse conhecer a Cristo, se o homem no período do ministério de Jesus pudesse ter conhecido-o por si mesmo, eles não o teriam crucificado. Mas eles não conheceram, eles não entenderam, eles não compreenderam quem era a pessoa de Cristo Jesus. O verso 10 e o verso 11 nos mostra que o motivo para isso é muito claro, ou seja, como o homem pode conhecer a Deus? Como o homem pode conhecer a Cristo Jesus? Como o homem pode chegar ao conhecimento da sua pecaminosidade? Como o homem pode chegar ao conhecimento das suas limitações? Como o homem pode chegar ao conhecimento da sua necessidade de um Salvador externo? E o texto no verso 10 e no verso 11 nos mostra que é apenas pela ação do Espírito Santo. Se hoje nós que estamos aqui, irmãos, podemos professar a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, tendo a plena consciência de quem Ele é e de quem nós somos, nós só podemos pela ação graciosa do Espírito Santo de Deus que nos guiou à fé em Cristo Jesus. Por nós mesmos não compreenderíamos isso, porque o conhecimento a respeito de Cristo Jesus, ele é um conhecimento espiritual e não meramente intelectual. Nós poderíamos aqui citar alguns nomes de pessoas que são intelectualmente competentes, que conhecem as Escrituras, mas que não professam a Cristo. E a pergunta é, por quê? Por que essas pessoas, mesmo conhecendo intelectualmente o registro das Sagradas Escrituras, não se curvam a Jesus? A resposta é, porque a estes não foi dado conhecer, pela ação soberana do Espírito Santo. E o texto nos mostra isso, nos guiando à compreensão de que, por mais que sejamos hábeis e capazes intelectualmente, não há conhecimento ou competência intelectual em nós que possa de fato nos guiar à compreensão de quem Cristo é, de quem nós somos. O texto nos mostra que nós somos, portanto, carentes de Cristo, mas carentes também da revelação do Espírito Santo, guiando-nos à compreensão a respeito de quem é Jesus. O verso 12 até o verso de número 13 nos mostra que o Espírito Santo, portanto, ele nos guia à compreensão de que este dom, que é a fé, ele vem de Deus e ele é gratuito. Ou seja, a passagem nos mostra aqui um contraste que há entre a gratuidade da fé como um dom de Deus e a perspectiva de mérito que o homem tem e na qual ele normalmente se estriba para fundamentar a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. De quem nós, de fato, dependemos? Paulo vai guiar os cristãos de Corinto à consciência de que eles dependiam unicamente de Cristo Jesus, porque não havia mérito neles. Paulo quer mostrar isso a eles. E é interessante que, normalmente, quando nós conversamos com não crentes, por mais que nós falamos sobre a fé que é dom de Deus e a salvação que é dádiva de Deus, pela instrumentalidade da fé e não fundamentada em méritos, perceba o quanto é difícil para o homem compreender por si mesmo essa perspectiva da salvação. Normalmente o homem caminha para o lado do mérito, ele busca se justificar, ele busca de alguma forma apresentar suas obras, seus trabalhos, suas justificativas, de alguma forma ele busca pautar a sua salvação pelos méritos. Talvez esse fosse um grande conflito que Paulo estivesse tentando desconstruir na mente dos cristãos de Corinto. Mas para mostrar a eles que a salvação é dom de Deus, dom gratuito de Deus. Verso 12, ele diz da seguinte forma: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Do verso 14 até o verso 16, o texto ele mais uma vez reafirma aquilo que Paulo já tem nos ensinado, ou seja, de que o homem natural ele é incapaz de discernir as coisas que se revelam espiritualmente. O texto nos diz então que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. E ele não aceita as coisas do Espírito porque essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Ele não pode compreender senão pela dádiva da graça de Cristo Jesus, na ação do Espírito, guiando o homem ao conhecimento da verdade. O homem natural, ele é cético, como nós vimos no último domingo. A semelhança dos judeus e a semelhança dos gentios, que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram os sinais que Cristo deu, sendo o maior deles a sua própria ressurreição, e os gentios que julgavam a mensagem da cruz louca, porque como eles confiariam em um Messias pobre que nasceu numa manjedoura, que morreu uma morte de bandido? Como crer nessas coisas senão espiritualmente, senão pela graça de Deus, senão pela misericórdia de Cristo Jesus? O texto aqui, portanto, ele vai fazer uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Há um contraste aqui. O homem natural é aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. O homem natural é aquele que não crê em Cristo, é aquele que resiste à mensagem do Evangelho, é aquele que é resistente à palavra da verdade, é aquele que rejeita toda forma de fé em Cristo Jesus. Esse é o homem natural, duro em seu coração, cético por natureza e que rejeita a mensagem da cruz. Este é aquele que ainda não foi dado a ele a conhecer o mistério revelado em Cristo Jesus. Mas o texto nos fala também a respeito do homem espiritual, sendo ele aquele que tem o Espírito Santo habitando em seu próprio corpo, em seu próprio coração, aquele que tem o Espírito como um dom de Deus. O homem natural, ele é distinto do homem espiritual porque a esse foi dado conhecer as verdades reveladas por meio do Espírito Santo. O texto nos diz que o homem natural, ele julga todas as coisas, ou o homem espiritual, mas que ninguém pode julgá-lo. Na verdade, essa é uma referência à compreensão. O homem natural, ele vê o crente, mas ele não pode entender. O homem natural, ele vê aquele que é crente em Cristo Jesus, ele não pode compreender por que ele crê num ser sobre o qual não se pode ter alguma certeza. Ele não consegue compreender os princípios do crente. Ele não consegue compreender os valores do crente. Por que eles pensam assim? Por que eles agem assim? Mas o texto vai nos dizer que toda decisão, toda atitude, toda a ação do homem espiritual, ela é tomada a partir do padrão do próprio Cristo Jesus. O verso 16 nos diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja aqui o contraste que há com o verso 12, quando o texto diz, ora, nós não temos recebido o Espírito desse mundo. Verso 16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Por definição, nós podemos dizer que o cristão ele tem a mente de Cristo. Mas a pergunta é, o que significa ter a mente de Cristo Jesus? Nós podemos responder essa pergunta quando olhamos para as próprias atitudes de Cristo. E Cristo, enquanto estava no mundo fisicamente, ele olhava para a realidade do mundo a partir da perspectiva de Deus. Suas ações, suas escolhas, suas atitudes levavam em conta a glória de Deus e a missão de Deus para ele no mundo. Em tese, nós temos a mente de Cristo. E, portanto, deveríamos agir da mesma forma. Ou seja, considerando a realidade a partir de uma perspectiva divina. Tomando ou fazendo as nossas escolhas, agindo, tomando as nossas iniciativas e atitudes, levando sempre em conta
a glória de Deus e a missão de Deus para cada um de nós no mundo. Assim deve ser o cristão. Ele deve olhar para a realidade da vida e ele deve pautar a sua vida ou ler a realidade a partir de uma perspectiva divina. E então, assim, agir, decidir e tomar atitudes pensando, sobretudo, na glória de Deus e naquilo que, como cristãos, nós temos responsabilidade. Como nós podemos, então, aplicar essa passagem? Quais princípios nós podemos aplicar dessa passagem à nossa vida? Eu entendo que uma aplicação ainda pertinente desta passagem para nós é quanto à pregação. O texto nos diz que Paulo ainda pregou aos coríntios a respeito da sabedoria de Deus, ou mistério de Deus que outrora estava oculto, mas que agora havia sido revelado, fazendo uma referência a Jesus. Pensando naquilo que o próprio apóstolo Paulo diz nos versos anteriores, penso que precisamos sempre enfatizar a responsabilidade que nós temos de pregar essa mensagem, de anunciar a morte e a ressurreição de Jesus como o único meio pelo qual o homem pode alcançar redenção. Não há, irmãos, qualquer perspectiva, não há qualquer movimento, não há qualquer filosofia que possa redimir o homem, senão a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Apenas Jesus pode redimir o homem. Portanto, a nossa pregação precisa consistir na mensagem da morte e da ressurreição de Jesus em nosso favor, em obediência à vontade de Deus. Precisamos pregar essa mensagem. O mundo precisa conhecer, e o texto da Bíblia nos diz, os textos anteriores que lemos, nos diz que o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, portanto, é pela pregação dessa mensagem. Nós não podemos esperar que o homem conheça a Cristo por ele mesmo. Nós precisamos apresentar essa mensagem a ele. Nós precisamos revelar a ele, por meio da pregação, esse mistério de Deus já revelado na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, precisamos pregar essa mensagem que diz respeito à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Precisamos ter a iniciativa, precisamos ter a atitude de pregar àqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, aqueles que ainda não conhecem a cruz de Cristo. O texto ainda nos leva a uma compreensão acerca da soberania de Deus na salvação. Se o homem é salvo pela vontade de Deus, porque Deus assim o quis. E isso, irmãos, entendo eu, deve nos conduzir à humildade. Mais uma vez podemos entender que o texto repete essa máxima como uma responsabilidade que nós, como cristãos, temos, a da humildade. Não há em nós méritos, irmãos. Não há nada em nós que nos faça merecedores. Talvez você pense a respeito de si mesmo. Eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca dei cano em ninguém, sempre fui fiel e pagava as minhas contas em dia, nunca gostei de dever aos outros, sempre fui honesto, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Pronto, posso entrar no reino dos céus. Mas salvação não tem necessariamente a ver com caráter, irmãos. Salvação não tem necessariamente a ver com obras. Salvação tem a ver com a soberania de Deus, que em toda a sua glória e autoridade e sabedoria, salva os homens pela sua graça e não pelo mérito humano. Portanto, nós precisamos compreender que se cremos, cremos pela graça de Deus. Se somos salvos pela graça de Deus. E isso deve nos livrar, nos libertar de um legalismo, de um moralismo que nos torna meros acusadores dos outros. Meros fariseus que apontam os pecados dos outros, e nós somos hábeis nisso, e se esquecem da própria responsabilidade que temos de viver uma vida de piedade. A consciência, portanto, de que a salvação é soberania de Deus, ou diz respeito à soberania de Deus, deve nos guiar à humildade. Mas também deve nos guiar à esperança. Porque talvez você possa pensar nesse momento, mas eu torço tanto e eu oro tanto para que tal pessoa se converta a Cristo Jesus e se arrependa e não sofra as dores da condenação.
O que pode nos dar esperança, irmãos, quanto àqueles que não creem, é apenas a certeza de que Deus é soberano na salvação. Porque se a salvação dependesse de nós, por natureza, nós rejeitaríamos a Deus, nós não escolheríamos ao Senhor. Portanto, é uma incoerência muito grande quando nós achamos que se o homem tivesse a oportunidade de escolher, ele escolheria Deus. O homem não escolhe Deus. O homem rejeita Deus. Portanto, se a salvação dos entes queridos, dos amigos, daqueles por quem oramos para que se convertam, fosse uma questão de escolha deles, isso deveria nos levar ao desespero, à angústia, à certeza de que de fato estariam caminhando para a condenação, porque jamais por si mesmos escolheriam o Senhor. Mas Deus é soberano na salvação, e isso deve encher o nosso coração de esperança. Deus é soberano na salvação do homem. É Ele quem elege, é Ele quem converte corações, é Ele quem transforma vidas, é Ele quem muda atitudes, é Ele quem muda a disposição, é Ele que transforma as pessoas. E por isso, a nossa maior arma e o nosso maior instrumento para conduzir pessoas a Cristo é a oração. Nós devemos pregar, e esse é o meio que Deus decretou como a forma que as pessoas seriam conduzidas a Cristo, mas nós precisamos também orar, porque a salvação depende da soberania de Deus. É Deus que salva. E isso, além de nos conduzir à humildade, como já mencionei, nos conduz à esperança de que mesmo aquele por quem oramos, mas que agora está no final de sua vida, pode se converter a Cristo, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e do nosso Salvador. O texto ainda continua a nos mostrar que todo conhecimento, portanto, de Deus, ele vem do próprio Deus. Eu, conversando ontem com os jovens da nossa igreja aqui em uma reunião, fiz um comentário a respeito de uma situação que já vivi em determinadas situações com pessoas próximas. Nessas situações, algumas pessoas, uma pessoa específica, sempre foi ávida em criticar pessoas de uma determinada religião, taxando-os, por exemplo, como burros. Todo adepto de tal religião, ele dizia, é burro, é ignorante. E das últimas vezes em que estive próximo a essa pessoa, disse ontem que perdi a oportunidade de dizer a ele que a única coisa que nos distingue daqueles que não creem em Jesus é a graça de Deus. Se cremos, irmãos, cremos pela graça de Deus, de maneira soberana, revelou a Cristo, não apenas à nossa mente, mas ao nosso coração, nos guiando à fé. Aqueles que ainda não creem, eles só são diferentes de nós porque a eles ainda não foi dado conhecer. Não porque sejamos intelectualmente superiores. Portanto, nós precisamos compreender que se conhecemos a Deus de maneira salvífica, o conhecemos porque Deus assim o quis revelar. Ele é quem se dá a conhecer. Ele é quem se revela a nós. E Ele o faz, obviamente, por meio das Escrituras. É a ação do Espírito Santo que faz com que um incrédulo, num determinado momento de sua vida, lendo as Escrituras, ele possa finalmente dizer, agora eu entendo. Agora eu creio, agora eu posso ver, porque antes eu não cria, porque antes eu não conhecia, mas agora eu conheço. Pessoas que leram João 3,16 várias vezes, mas aquilo sempre para eles não fez sentido algum, pela graça de Deus, num determinado momento, quando relerem a passagem, podem dizer, agora eu creio, agora eu posso conhecer essa verdade que o texto revela aqui. Por último, irmãos, uma última aplicação, creio eu ser extremamente pertinente para nós, é quanto àquilo que Paulo diz sobre uma característica do crente, dizendo que nós, como cristãos, temos a mente de Cristo. E se nós entendemos a mente de Cristo como aquilo que mencionamos antes, ou seja, tomar as nossas atitudes ou fazer escolhas, as nossas ações, sempre levando Deus em consideração, a glória de Deus e a nossa responsabilidade como cristão. Bem como
ler o mundo a partir dos óculos das Escrituras ou a partir de uma perspectiva divina, nós devemos nos perguntar se de fato nossas ações, nossas escolhas, nossas atitudes, nossas decisões, como crentes, elas têm sido tomadas pensando na glória de Deus e na responsabilidade que temos diante de Deus, a qual Ele nos incumbiu. Como nós lemos o mundo? Nós olhamos para o mundo a partir da perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva reformada, ou nós olhamos para o mundo a partir do nosso próprio conceito a respeito do que é o homem, de qual é o papel do homem na sociedade, de qual é o papel do homem ou da mulher na sociedade, qual é o papel do cristão na política? Como nós avaliamos todas essas coisas? Como nós enxergamos ou como nós fundamentamos os nossos conceitos a partir dessas questões? O que o texto das Escrituras nos mostra, portanto, é que em tudo aquilo que fizermos, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas precisam ser tomadas sempre pensando na glória de Deus e na missão de Deus para a igreja. Devemos, portanto, olhar o mundo a partir de uma perspectiva divina e não meramente humana. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que tenhamos a graça de compreendermos essas verdades reveladas nessa passagem.